Estamos de volta com o Jornal da Cidade, agora são 12 horas e 18 minutos e a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, encaminhou ao presidente Lula um ofício em que manifesta grande preocupação com o crescimento descontrolado das apostas online no Brasil, em especial dos cassinos virtuais. Sobre este tema, eu converso agora com o assessor de comunicação da Casa do Empresário aqui em Paracatu, Gabriel Ribeiro. Gabriel, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Eucária. Boa tarde, telespectadores. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela participação. E a casa agradece mais uma vez o espaço, sempre muito bem disposto pela TVC. Gabriel, é um assunto extremamente em alta, não é mesmo? Eu gostaria que você comentasse quais são os impactos fiscais dos jogos online na economia brasileira. Eucária, é importante nós compreendermos que hoje, os chamados jogos online, já tendo sido passados por análises específicas dentro do Congresso Nacional, com algumas medidas, algumas modulações legais, o que antes nós chamávamos de, inclusive, jogos de azar. É importante a gente compreender, nesse contexto, que hoje, em uma média, só de 2023 a 2024, o brasileiro, em média, gastou cerca de 68 bilhões em apostas, em geral. Então, 68 bilhões na economia brasileira, ou seja, sendo utilizados para aposta. Só que o mais importante, ao nós desagregarmos esses dados, é nós pensarmos que, se pensamos que a maioria dessas pessoas que realizam essas apostas, lembrando que esse número equivale a cerca de 22% da renda média brasileira. E lembrando que hoje, só no salário mínimo, nós já pagamos, em média, imposto de cerca de 30% a 35%. Portanto, é quase como se eu estivesse utilizando o meu salário para essa aposta. Então, nesse sentido, quando nós desagregamos um pouco mais esses dados, a gente pensa que essa família ou esse indivíduo social que gasta especificamente esse valor, e aqui eu vou usar um termo um pouco mais geral, gasta esses 68 bilhões, ele está utilizando valores que antes ou deveriam ser utilizados para bens essenciais dentro de casa. Portanto, para compras, bens essenciais, o próprio lazer, o próprio turismo, produtos, processos em gerais, que são utilizados dentro de suas casas. Então, o impacto hoje na economia brasileira não é tão simples quanto parece. Então, é muito complexo e é um procedimento também muito, muito complexo. Hoje, por exemplo, se nós falarmos em estatística, é um valor, por mais que houve uma regulamentação de que as empresas de apostas hoje, chamadas de as famosas bets, elas devem apresentar com clareza o que se espera, com clareza o que aquele jogo online específico, ao final dele, deverá ser feito. É um grande problema, porque a taxa, a possibilidade, a probabilidade de ganho é 1 em 100 mil apostas necessárias de serem feitas. A proporção realmente é discrepante. Com certeza. Não é mesmo? Gabriel, e quais os impactos emocionais dos jogos online nas famílias brasileiras, que ainda tem esse tipo de impacto? Sim, Eucária, essa pergunta é muito interessante, porque na pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo,
eles não tiveram apenas a preocupação econômica por si só, porque esse é um assunto muito delicado e é justamente por isso que está tão em voga nas redes sociais. Todos os jornais hoje, eles, né, têm mencionado de alguma forma a regulamentação, a famosa regulamentação das casas de aposta, né, e assim por diante. Mas falando dessa compreensão emocional, se nós temos uma probabilidade de ganho de uma entre 100 mil necessidades de apostas, né, nós estamos falando de uma necessidade de repetição. E o que acontece? Quando nós chegamos nessa única, né, quase que uníssona possibilidade, né, de se ouvir ganhar, né, nessa única vez, o ganhador ele se sente confiante, né? Esse é o primeiro passo. Então ele pensa, nossa, caramba, eu ganhei uma enorme quantidade de dinheiro, né? Ou eu ganhei essa aposta, então eu vou apostar de novo, porque pelo visto, nisso daqui eu sou sortudo, né? Então, fato é que a mídia hoje não utiliza mais o termo jogos de azar, né? Hoje são jogos online, apostas e assim por diante, né? Então, olha, se eu ganhei dessa vez, eu vou tentar de novo. Da segunda eu perdi. Não, mas não tem problema, eu sou muito bom nisso, vou tentar mais uma vez, porque foi só um azar dessa vez. E eu tento mais uma vez, outra vez e assim por diante. E aí nós temos que lembrar até da própria fisiologia, né, humana, lembrar do nosso sistema de recompensa, né, que necessita desses pequenos prazeres, do reforço desses pequenos prazeres, né? Então eu ganho uma vez, eu foco naquilo, ganhei dinheiro, e aí nós passamos já para o fator material. Nós começamos a vender itens, né? Nós tivemos o caso, né, recente de uma colaboradora, né, não em Paracatu, mas um caso nacionalmente reconhecido, que infelizmente faleceu depois de ter deixado uma dívida de mais de 100 mil reais e ter hipotecado a casa. Então, emocionalmente, os estragos necessariamente são vultosos, né, são estragos inimagináveis, e quando nós falamos sobre perda de dinheiro, ainda é uma situação reversível, ainda é possível, né, por meios judiciais, por meios, né, também protocolares em relação à dívida direta, seja bancária, com os credores, né, especificamente, ainda é passível, né, de mudança ou de reversão, mas os danos emocionais, eles acabam sendo um pouco mais complicados de se reverter, até pela vergonha social, como que eu me submeti a esse tipo de situação, porque há ainda a ideia, né, como eu fui bobo, né, a mesma coisa do golpe, é como se eu tivesse passado por um golpe. A gente se sente impotente. Exatamente, então esse é o grande problema. Ô, Gabriel, esse tema, realmente, como você bem colocou, é muito complexo. Nós vamos voltar nesse assunto, porque o nosso tempo está estouradíssimo, por conta, inclusive, da propaganda eleitoral. Nós não podemos ultrapassar esse tempo, mas nós vamos continuar falando desse assunto ainda nesta semana. Eu agradeço a sua participação, muito obrigada, viu? E volte mais vezes, porque a gente precisa tratar de assuntos assim, para que nós possamos mudar um pouco, pelo menos local, né, no nosso meio, uma realidade que às vezes só vai piorando. A verdade é essa. Quanto mais complexo é um assunto, mais difícil é de lidar com esse assunto e conseguir reverter certas situações, não é mesmo? Com certeza, Eucária, é realmente muito difícil, mas é sempre uma situação que exige discussões como essa, como esse espaço que a TVC sempre promove, e a Casa do Empresário, mais uma vez, se coloca à disposição e agradece à TVC pelo espaço, né, pela disposição em discutir um tema tão importante como esse.